Oi, gente, tudo bem com vocês? Terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Quanto mais o tempo passa, mais o quebra-cabeça sobre a importância de manter presidente Bolsonaro sequestrado para o centrão, para a esquerda, para todos os de direita, vai se encaixando perfeitamente. Com uma única jogada, com uma única frase. Presidente Bolsonaro arma uma dinamite no cenário político. Chegamos no dia em que se oficializa a saída de Kassab do governo Tarcísio de Freitas. Júnior, o que isso tem a ver com a questão da indicação do presidente Bolsonaro ao Flávio Bolsonaro? Simples. Tarcísio sempre se reafirmou candidato à reeleição, mas seu entorno, seus aliados, queria dar um pé na bunda do Tarcísio para conseguir pegar a galinha dos ovos de ouro do Brasil, o estado de São Paulo. Mas como o Brasil pertence ao Senhor e mal nenhum se propaga aqui, o tiro saiu pela culatra. Ao ocupar a candidatura à presidência, o sonho, o mundo de fantasias de Ciro Nogueira, de Kassab, cai por terra, porque não tem mais o mínimo espaço para ficar ventilando o nome do Tarcísio. E com isso, resta o choro e ranger de dentes e agora a debandada, que é muito boa para o povo brasileiro de bem. Vocês vão entender mais sobre isso aqui na sequência. Por isso eu quero pedir, já deixa seu like, clique no botãozinho de joinha, clique no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente. E não menos ou mais importante, deixe nos comentários a sua opinião, de que cidade você está assistindo. Deixe seu apoio a Flávio Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, ao Tarcísio para São Paulo. Hoje a gente vai trazer aqui o vídeo que ontem eu tanto cobrei que a CNN não expôs. Bom, temos aqui, peço a sua paciência, esse é um vídeo um pouquinho mais técnico, mas que tem muitas verdades que vocês precisam entender. Me entristece até ver pessoas que me assistem e utilizando fonte a Globo para falar que eu estou passando pano para o Tarcísio. Eu sempre chamo a atenção de vocês para um ponto. Tem muita diferença entre o Tarcísio disse, os aliados do Tarcísio disseram, o Tarcísio confessou ao seu entorno para o Tarcísio dizendo para vocês. E é sobre isso que eu quero chamar mais uma vez a atenção. Antes de eu entrar nesses assuntos, um breve giro de notícias. Na verdade, só duas notícias eu quero trazer para vocês aqui, muito importante que temos acontecendo nesta terça-feira. Ivan Kleber, sobre Estados Unidos e Venezuela, que tá naquele negócio que tá deixando todo mundo ansioso, morrendo de ansiedade, que é sobre os Estados Unidos botar o ponto final aí no brother do Lula. Ex-general venezuelano preso nos Estados Unidos, Cliver Alcalá, encarta a Trump e afirma que os irmãos Rodrigues manipularam o sistema eleitoral da Venezuela. Ele cita o general Carlos Quinteiro, vice-presidente do Conselho Nacional Eleitoral, como agente que supervisiona a fraude eleitoral por meio do sistema de votação eletrônica. Mais uma dinamite estourando nos Estados Unidos aí nesta terça-feira. Isso aqui foi publicado às 6h05 da manhã pelo Ivan Kleber. Uma outra dinamite explode no Brasil. Malu Gaspar, hein? Porta-voz do ministro, que eu já não tô entendendo mais nada. Como diz a Pana, é o Kengarau tá queimando. O valor milionário do contrato da mulher do ministro sancionado com o enrolado Banco Master. Sabe de quanto é a bagatela do contrato aí que estava rolando? 129 milhões de reais em 3 anos ao escritório da mulher e dos filhos do ministro. Prestem bem atenção nesses dados aqui. Além de executar a ordem de prisão do controlador do banco, Daniel Vorcaro, e de outros 6 executivos ligados ao caso, a PF também apreendeu celulares e notebook. Mas o que mais preocupa os advogados do Master nem é propriamente o fato de existir um contrato, e sim a remuneração. 3 milhões e 600 mil mensais
por 36 meses a partir de 2024. Ou seja, até agora, eles já estavam recebendo, já tinham recebido mais de 30 milhões de reais. Mais não, né? Já chegava aí quase aos 60 milhões de reais. Hã? Esse é o preço de estar hoje de tornozeleira, talvez. Enquanto um ex-presidente da República é mantido refém, única e exclusivamente para não interferir no processo eleitoral, outro aqui está apenas de tornozeleira em casa. Livre, leve e solto. Tem um custo. E hoje a Malu Gaspar joga no ventilador esse custo. E falando sobre custo, ontem e no domingo, no sábado, muito se falou sobre o custo, tem se falado sobre o custo de Flávio Bolsonaro retirar a sua candidatura. O custo é tranquilo. Ele é acessível. Coloquem Jair Bolsonaro no pleito. Devolvam o seu direito. E isso tem dado um baita nó na cabeça daqueles que juravam que tinham vencido o bolsonarismo, que o bolsonarismo estava extirpado, só que não. Ontem muito se falou sobre o complô de todos para isolar Flávio, deixá-lo, psicologicamente abalado, falando que estavam sem apoio. Detalhe, quem precisa de apoio de político quando se tem o povo? No mundo de fantasias deles, importa mais o apoio de caciques do que do povo. Baita tiro no pé. Só que parece que nem os caciques estão abandonando verdadeiramente Flávio Bolsonaro. E sim, estão na fase ali de choque de realidade. Afinal, o plano empurra Tarcísio para a presidência. Tarcísio, obviamente, perde. O bolsonarismo aí sim é aniquilado. E Kassab toma o governo de São Paulo para a esquerda. Só que deu ruim. E eles começaram a entender isso. Passado, o choque, o primeiro choque, reunião de Flávio com presidentes do PP e o próprio Rueda, que tinha falado que o Caiado era o presidente, termina sem apoio. Peraí. Não era essa a reunião que disseram mais cedo que não ia ter ninguém? Que tinham cancelado? Eu trouxe para vocês o Metrópolis. Repercuti 2 vezes essa matéria. Ora. Então não é que a reunião aconteceu? E digo mais, não para por aí. Após encontro, líderes do Centrão evitam apoio imediato. Oi? Então, peraí. O apoio pode vir, ele só não é imediato? Não era o Flávio que ia ser isolado, que não ia ter ninguém? O que 2 resultados de pesquisas não fazem, hein? Trouxe para vocês ontem no nosso último vídeo. Com apenas 3 dias de candidatura, sem campanha ainda, Flávio Bolsonaro, em uma das pesquisas, já ultrapassa Lula e no outro ele empata com um cara que está fazendo campanha sem parar há 3 anos. Ou melhor, há 4, 5 anos, porque Lula nunca parou de fazer campanha. Essa é a realidade. Senador Flávio Bolsonaro reuniu os presidentes do União Brasil e do PP em sua casa nesta noite, 8 de dezembro. Olha o tiro saindo pela culatra aí daqueles que estavam desesperados. E estão. Eu trouxe para vocês aí a expressão do Ciro Nogueira falando, não, posso ser convencido. Completamente abatido. Não sabia nem identificar se era o Barroso ou se era o Ciro Nogueira, de tão depressivo que estava. O senador Rogério Marinho, líder da oposição do Senado, disse que o presidente do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Rueda, irão consultar as bancadas sobre o apoio à pré-candidatura a Flávio Bolsonaro. A declaração se deu após uma reunião na casa do filho do ex-presidente em Brasília na noite dessa segunda-feira. Ou seja, de isolado, agora começa a se costurar aí alguma coisa. Curioso. Tão curioso quanto isso é um esclarecimento que o Derrite trouxe.
Muita coisa tem saído do Derrite há algum tempo atrás e nunca é o Derrite falando, tem saído sobre ele. CNN traz que candidatura do Senado em São Paulo vira preocupação na direita. CNN. E aí a Tsuki comenta. 2 vagas. Derrite. Depois escolha do Bolsonaro. Segundo algumas fontes, nunca é a pessoa, é fontes, aliados. Derrite está preocupado que nome escolhido seja muito próximo a Bolsonaro e que isso afaste e tire voto dele. Complicado esse tipo de postura ególatra, né? E aí, para nossa surpresa, o próprio Derrite respondeu essa publicação. Mentira! Quanto mais próximo do Bolsonaro e da direita é melhor. Não somente para mim, mas para o Brasil. O que me surpreende é que ainda acreditam e sejam pautados pela imprensa. Que ótimo, Derrite. Para evitar esse tipo de ruído, localize quem são os responsáveis. Aí as possíveis fontes citadas pelo Murad, que segundo a CNN tem livre acesso ao Palácio dos Bandeirantes. Chame a atenção deles se achar necessário. A surpresa não deveria ser com os apoiadores de Bolsonaro, já que estão do mesmo lado, não? Mas com tantos ruídos e fontes do seu entorno e até do próprio Tarcísio, que repercutem na imprensa. E aí, tocando no nome do Tarcísio, eu quero transicionar agora para o vídeo que eu tanto estava aguardando. Ontem a CNN falou que o Tarcísio deu apoio ali pro Flávio, mas não mencionou muito, se manteve em cima do muro. Algumas pessoas falaram que eu tava passando pano com base em Lauro Jardim. Ai, o Tarcísio foi lá e pediu desculpa pro ministro sancionado. Oi? Matéria do Lauro Jardim, da Bela Megali, do Globo? Essa é a fonte de vocês? Cadê o vídeo? Igual aqui do Tarcísio. Falando, ai Júnior, você é Tarcisete, você tá passando pano. Não, eu só não estou sendo pautado pela imprensa que vocês estão. E sinceramente, em situações como essa até me questiono, qual o sentido de vocês assistirem o meu canal e depois ir assistir a Globo e aí vir me criticar? Vocês viraram algum tipo de intergalácticos, de esquerdista? O que tá acontecendo? Vocês criaram um ranço do Tarcísio por conta de Bela Megali, de Mônica Bergamo, de Lauro Jardim. Lauro Jardim é o rei das notícias plantadas. De Ciro Nogueira e de Kassab. Essas são a fonte de vocês. Porque tudo que sai é o entorno de Tarcísio, aliados de Tarcísio, sei lá o que de Tarcísio. Só que quando vem o Tarcísio, e aqui é o erro dele, aqui é o erro, ele não vem prontamente igual o Derrite fez. E pum. Vocês querem criticar o Tarcísio? Critiquem sim, ele tem muitas críticas a se fazer. Mas não sobre o que falam por ele, sim ele não desmentir o que falam sobre ele. Ele não se importa muito porque ele sabe do que ele pensa e do que ele deve lealdade. E aqui, o Metrópolis até me surpreendeu. O Metrópolis vem de onde eu menos imaginava. Trouxe na íntegra, 9 minutos e 26. Esse vídeo vai ficar até um pouco extenso, mas se faz necessário. Por quê? Logo no início, o Tarcísio é perguntado sobre a presidência, sobre a indicação do presidente Bolsonaro, sobre Flávio Bolsonaro. E aí, ele não só fala sobre o apoio, mas ele vem aqui com o contexto na íntegra. E o que a CNN fez de forma canalha? Quando ele fala sobre tudo que o Brasil precisa, no final ele fala, e o Flávio precisa fazer isso. O que eles fazem? Eles pegam tudo que o Tarcísio falou e retiram que ele reafirma Flávio presidente. Olha isso daqui é importantíssimo. Prestem bem atenção. E abra o coração, pelo amor de Deus. Se for pra vocês assistirem e ficarem aqui, tá passando um pano pro Tarcísio, nem perca seu tempo. Porque eu tô trazendo fatos, não é a minha opinião. São fatos. Não era assim? O Bolsonaro disse há pouco que a candidatura dele é irreversível e que o sobrenome dele seria uma vantagem em relação a uma possível candidatura do senhor à presidência da República. O senhor deve apoiar? Olha só, como foi amplamente noticiado, e o próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada, nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, e sempre disse que eu ia ser
leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, né, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele. E é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados, e a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil, é estabelecer um plano de consenso que pense, que olhe aí o futuro do nosso país. A gente tem que discutir as razões do atraso do Brasil e por que, por vezes, a gente fica para trás. Durante muitos anos, a gente deixou de pensar o futuro, deixou de fazer um planejamento de longo prazo. Talvez, na história recente, a gente só tenha o registro, né, de um planejamento de longo prazo, de fato, no plano real. Então faz muito tempo que não se pensa o Brasil de forma estrutural. E isso tem feito com que o Brasil tenha ficado para trás. A gente está estagnando. Se você comparar o crescimento do Brasil com o de outros países, principalmente renda per capita, você vai ver que o Brasil está ficando para trás. E nos últimos 40 anos, a gente se deparou com muitas crises, mais crises do que os nossos pares, mais crises do que outros países e às vezes crises severas. E a gente tem que se perguntar por que isso acontece. Uma das razões é, de fato, um problema de liderança, um problema de falta de liderança, e a gente precisa reconectar a liderança com a população, com a sociedade. É um desafio adicional reconectar a liderança com a sociedade nos tempos de hoje, onde você tem uma questão de mediatização, né? E a gente precisa, de fato, aproximar as lideranças das famílias, aproximar as lideranças das pessoas. A gente tem que pesquisar o que a história nos ensina, que nós, no Brasil, tem vários nichos de excelência, né? Nós temos setores que se deram muito bem, que se desenvolveram muito. Eu podia citar o setor aeronáutico, podia citar o setor do agro, o papel da Embraer, o papel da Embrapa. Por que deu certo no agronegócio? Por que a gente venceu, domou o solo tropical? Por que a Embraer virou um case de sucesso? Tem um motivo, né? A gente tem que investigar também as razões pelas quais hoje a gente vive um certo desarranjo institucional, e aí isso tem uma série de consequências, como que a política se desorganizou ao longo do tempo, porque houve um tempo que os partidos organizavam a política, e quando os partidos não organizam a política, você vive o desarranjo, você vive problemas, e nós vivemos esses problemas hoje. Pega a quantidade de decisões do judiciário que tem impacto no primário, né, que tem efeito no resultado primário. Isso é um pouco de liberdade demais interpretativa. Então a gente precisa sentar na mesa e resolver essas questões, discutir questões, por exemplo, como a desigualdade que permanece no nosso país, muitas vezes dá a impressão que a gente andou para trás, discutir questões importantes como a questão da produtividade. A gente precisa ter um Estado que seja forte, que trabalhe com freios e contrapesos, que proporcione para nós uma economia aberta, que proporcione para nós um mercado competitivo, que proporcione para nós um ambiente de inovação, para que a gente possa aproveitar as oportunidades, são muitas oportunidades que se apresentam para o Brasil hoje. Oportunidades na questão, né, da segurança alimentar, oportunidades na questão da segurança energética, oportunidades na questão da economia do conhecimento. A gente não pode ficar para trás nessas discussões. A gente tem que se preparar porque está vindo para aí. A gente tem que se preparar para uma crise fiscal e ela vai acontecer. Ela tem dia e hora para acontecer. E 27 está escrito, nós vamos ter um problema. E essa crise fiscal vai ser grave, o endividamento brasileiro aumentou muito. Como que a gente vai se preparar para isso? Então são muitas questões que vão demandar projeto, que vão demandar esforço, que vão demandar liderança. E o Flávio agora se apresenta, né, para fazer parte, para liderar, para encabeçar também esse projeto. Né, para isso vai contar com o nosso suporte, e o que a gente precisa é afastar o que está aí, que o que está aí não deu certo, está obsoleto. Quando a gente fala de crise de liderança, a gente tem que ver que há 40 anos a gente discute a mesma coisa, não tem uma perspectiva, estamos indo na direção errada, e o nosso objetivo vai ser trabalhar muito para que a gente possa devolver a esperança para o povo brasileiro no ano que vem. E aí esse time vai contar com o nosso suporte sem sombra de dúvida. Ficou claro? Tarcísio mostra tudo que o Brasil precisa e ele reafirma: Flávio é o nome.
E quando ele fala nós, deixa eu desenhar uma coisa para vocês. Já falei, Tarcísio está em um governo, em um ato do governo. Ele está falando como governador do estado de São Paulo. Então, o governo somos nós. Por isso ele fica falando, ele repete nós. No fundo aqui, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, Governo de São Paulo banner. É um evento do governo. Então, ele representando o governo, ele não fala na figura dele, ele fala na figura de governador do estado de São Paulo. O governador, representando um estado, declara o seu apoio a Flávio. Não é somente o CPF, ele representa o CPF, mas ele fala também pelo estado. O estado de São Paulo está junto da candidatura do Flávio Bolsonaro. E alguns podem dizer, ai Júnior, ele falou de outros nomes, ai Júnior, o vice vai vir de onde? A Flávia até trouxe, achei bacana, vai vir de Marte? Precisamos de mais nomes, inclusive para compor todo o governo. Ministros, secretários, os assessores, precisamos de nomes de excelência. Um governo não se faz somente com uma única figura. Flávio encabeçará. Ele precisa de vice. Quem é o vice? Precisa ser um bom nome. Então deixem um pouquinho a emoção de lado, porque enquanto alguns pegam um posicionamento do Tarcísio como esse, tiram do contexto, eu tô sendo honesto, eu trouxe na íntegra para vocês. Eu podia querer lacrar e detonar o Tarcísio e pega só o corte ali e trago para vocês só uma parte. Nossa, o Tarcísio tá falando, nós queremos governar. Não, eu tô sendo honesto com vocês, diferente de muitos por aí. Na verdade, diferente da maioria por aí, que querem a boquinha do estado de São Paulo por conta. E aí a gente tem que honrar o trabalho do Tarcísio, que transformou São Paulo na galinha dos ovos de ouro, e agora querem pegar São Paulo andando para poder, ó. Mais uma vez eu sempre digo e repito, reparem quem tem interesse político e quem não tem. Nós aqui estamos trazendo apenas informação e já reafirmei inúmeras vezes, volto a reafirmar, não tem interesse eleitoral algum. Eu, particularmente. Meu canal aqui não. Nosso único intuito, trazer informação para vocês. Assim como, e aí a gente até demora um pouquinho para chegar, mas eu precisava contextualizar tudo para chegar nisso daqui. A PAN, mais uma vez, Jair Bolsonaro é o pai. Respeitar. Olha o desmonte do xadrez 4D do Centrão que esse homem mesmo preso conseguiu fazer. Dito isso, Flávio Bolsonaro, presidente. Sim, uma pitada. Aqui no Hora H, vocês já repararam que a gente se movimenta e a gente vai aproveitar o estúdio da CNN para trazer apuração, para trazer informação. É o que a gente vai fazer agora com apuração sobre o personagem dessa história. Vinícius Murad já aqui comigo no Hora H. O personagem dessa história que está em silêncio até agora. Vocês já ouviram a gente falar várias vezes sobre o Tarcísio Gomes de Freitas. E Vinícius, bem-vindo, meu querido. O fato de Flávio Bolsonaro, ter anunciado a sua candidatura não está mexendo só com a discussão da eleição majoritária para presidente da República, está mexendo bastante também com o cenário, com o xadrez político aqui de São Paulo. E você tem apuração para contar para a gente como é que as peças estão se movimentando. Bem-vindo, boa noite. Ótima noite, Thaís, a você, a todos que nos acompanham. O xadrez político balançou bastante, porque aqui nos bastidores os caciques, as lideranças políticas, apostavam muito na candidatura de Tarcísio de Freitas para a presidência, abrindo espaço para a disputa estadual ao governo de São Paulo. Alguns nomes vinham despontando, entre eles o de vice Felício Ramute, vice-governador atual do estado de São Paulo, é um nome que ganhou força recentemente, mas também do secretário de governo de Tarcísio, que vem a ser o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Fato é que Kassab quer cada vez mais, segundo aliados, ser ele o candidato aqui no estado de São Paulo. Essa é uma informação importante, Vinícius, que você traz, porque o Kassab até pouco tempo se apresentava apenas como um grande articulador político, alguém que não assumiria mais um cargo executivo. E o que você está dizendo agora é que não, é que ele estava querendo vir como candidato ao governo de São Paulo e disputar contra o Tarcísio aqui, aí é outra história, né? Ele não disputaria contra o governador Tarcísio de Freitas. Diz que seria candidato
com o apoio de Com Tarcísio indo para a eleição majoritária, exatamente. Claro. Mas ele deve sair do governo, vai sair do cargo dele provavelmente ainda neste mês, talvez no próximo, para cuidar das articulações eleitorais. Com candidatura dele ou não, não sabemos. E uma informaçãozinha, uma pitada de bastidor aqui no Hora H. O governador Tarcísio de Freitas vai sair de férias, Thaís. No próximo dia 25, ele vai para Orlando passar 15 dias descansando, porque quando voltar vai ter muito trabalho, seja para a disputa estadual, seja para a disputa nacional, isso a gente vai saber. Mas Tarcísio está incomodado com o timing da indicação de Flávio Bolsonaro. Olha como que a CNN é canalha. Olha a canalice. Trabalhando para o Kassab, hein? Isso aqui vocês ignoram. Eu trouxe para vocês o vídeo e eu quero chamar a atenção só para o fato do vídeo aqui. Eu falo muito sobre expressão corporal. Em que momento o Tarcísio aparece abatido igual ao Ciro Nogueira? Em que momento Tarcísio aparece aqui, ó? Não, aqui, ó. Peitão estufado, ó. Articulando, ó. Seguro do que vem falando. Comparem com o último vídeo que eu trouxe ontem do Kassab, do Ciro Nogueira. A expressão corporal diz tudo. Isso aqui é postura de alguém que está chateado? De alguém que está incomodado? Não. É alguém que está engajado por um Brasil melhor, engajado pela campanha do Flávio. Tanto que ele investiu aqui durante esse trecho de 10 minutos, mais de 5 minutos, quase 5 minutos, 5, 6 minutos, deixa eu ver quanto deu. Mais de 5 minutos, ó. Mais de 5 minutos. Então, temos que observar as entrelinhas. E um ponto que eles jogam aqui para queimar o Tarcísio é: ele vai parar 15 dias em Orlando. Quem está em campanha presidencial vai parar 15 dias? Sério mesmo? Sério mesmo? E tem um detalhe, tá? Tarcísio vem se articulando nos bastidores. E o Tarcísio vai abandonar o Bolsonaro. Gente, existe telefone. Muitos desdobramentos se faz online. Não é só informação. Articulações, tudo. Não é que ele vai para Orlando que ele não está trabalhando. Dito isso, Sarita, Bolsonaro atrapalhou os planos do Kassab, que sonhava em ser governador. Gente, tem quantos meses que eu falo, única e exclusivamente, tem um plano do Centrão e da esquerda de chutar o Tarcísio para fora da política, queimando o Tarcísio com os bolsonaristas, para pegar o governo de São Paulo e tomar a presidência. Tem quantos meses que eu falo isso? Mas aí eu sou passapano do Tarcísio. É tão óbvio, e me entristece ver pessoas que assistem o meu canal. Mas o Tarcísio pediu desculpa pro sancionador. Cadê o vídeo? Dizer que ele pediu é uma coisa, ele pedir é outra. Mas o entorno do Tarcísio... Sabe o que é o entorno do Tarcísio? Kassab. Os aliados é Kassab. E detalhe, Tarcísio está cumprindo campanha eleitoral, promessa de campanha eleitoral, que tinha que dar espaço pro Kassab para ele se eleger. Ele teve apoio do PSD. Acabou o compromisso eleitoral. Vou até trazer isso aqui. Eu não gosto de ficar sendo redundante, mas se faz necessário. Olha só. A Flávia Ferronato até já tinha explanado, eu já trouxe esses vídeos anteriores, que o Tarcísio estava cumprindo a campanha, a questão de promessa eleitoral que ele fez, os acordos eleitorais. Eu vou pegar isso aqui é importante, deixa eu ver onde que tá. Quer ver? Tô pegando aqui por fora. Nossa, essa mulher tá postando, hein? Cadê? Onde que tá isso, meu Deus? Eu tô aqui na página dela, vou colocar aqui pra vocês acompanharem comigo. Isso aqui não tava previsto. Mas eu já até trouxe isso, tá, gente? Reunião, a imprensa dando, não. Cadê? Também não aqui.
Cadê? Ó, aquela xinga o coisa. Deixa eu colocar aqui. Dezembro. Vai aparecer. Aqui, ó. Que é o ponto. Eu trouxe essa publicação para vocês. O Fábio Angar colocou aqui, aliados de Tarcísio. E aí ela coloca, ó. Muitos saem em dezembro e não voltam nunca mais. O compromisso eleitoral de 22 foi cumprido. Lembra lá atrás que o presidente Bolsonaro costurou um acordo com o PSD para a eleição do Tarcísio? Vocês se lembram disso? Talvez eu vou até ter que fazer quase que um dossiê igual o Kim Paim faz aí, para lembrar vocês do passado. Kassab está no governo de São Paulo porque o Tarcísio precisava dele para se eleger. Precisava de apoio. Por isso que o Kassab ficou. E o Kassab fez um plano justamente para conseguir tomar depois o governo de São Paulo. E o tiro saiu pela culatra. O Mafinha, até hoje eu nunca vi ninguém causar tanto estrago, ainda mais sem mandato e preso. O Centrão e a Faria Lima e ainda chamam o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão. Nego que chama ele disso, cria partido sem problema legal nenhum, fala o que quer e não tem processo. Se encontra com gente do Centrão e do Supremo em Brasília prometendo que vai saber o quê. Interessante como no fim o único antissistema mesmo é o bolsonarismo. E aí, eu trago até o que o Rafael Gloves traz. Vixe, Kassab deixando a secretaria do Tarcísio? Colo do painho de vez ou compor com Flávio? Tem vaguinha no Senado no Rio de Janeiro bobeando. Quem chega primeiro? PSD ou Republicanos? E só para finalizar ainda sobre o Kassab, em torno do Tarcísio pede distância de Bolsonaro e candidatura em fevereiro. Quem que é esse? Kassab. Aposta entre interlocutores próximos ao governador é que a candidatura de Flávio não irá adiante. Quem é que está falando isso? Kassab. E só para finalizar, trazer esse post da Lua. Carlos Bolsonaro afirmou que Tarcísio é aliado. Agora temos Carlos, Flávio e o próprio Jair dizendo o mesmo. No fim, os EVs estavam certos mais uma vez. De nada. E aqui é o vídeo para mim que mata tudo. Carlos Bolsonaro, que detona todo mundo que é oportunista. Olha o que fala do Tarcísio. O que o Bolsonaro decidiu, está decidido. E como que fica o Tarcísio? Eu tenho certeza que o Tarcísio é um aliado nosso, é um amigo nosso. E eu acho que se tiver algum problema, se tiver, que eu acredito que não tem, todo mundo vai se alinhar para uma linha comum. O Tarcísio, deixa um grande abraço para ele aqui. Tarcísio é aliado. Tarcísio, eu deixo um grande abraço para ele. Com isso eu finalizo esse vídeo. A conclusão é por conta de vocês. Falei demais. Só que eu não quero ver ninguém enganado. Eu sabendo aqui de todo o quebra-cabeça, eu vendo nitidamente, tão cristalino como a água, o quebra-cabeça se encaixando. Tarcísio é aliado, não é traidor. Cuidado com as notícias plantadas e as fontes sendo Globo, Metrópolis, Folha de São Paulo. Baseado por Ciro Nogueira e Kassab. Basta ver as palavras, o que cada um diz e o que dizem que cada um diz. Curta, comentem, compartilhem. Esse é o nosso primeiro vídeo. Perdão, tá? 33 minutos de vídeo, mas se faz necessário. Eu queria trazer tudo na íntegra para vocês. Não era nem intenção ficar tão extenso, mas eu espero que vocês tenham tido paciência de assistir isso até o final e entendido de uma vez por todas este desdobramento. Curta, comentem, compartilhe caso você possa, se você queira ajudar a financiar o nosso trabalho. Aqui do lado temos o QR Code, abaixo temos a chave Pix. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.